Bom dia, meninos, tudo bem? Espero que sim. Já recebi alguns trabalhos, tá? Estou aguardando os outros, ó. Lembra que tem prazo, certo? Hoje nós teremos aula de português, ciências e espanhol, ok? Em português, eu passei uma lista pequena com alguns verbos irregulares. Não estão todos, certo? Porém, estão os que nós mais usamos. Eu não preciso de passar todos os verbos irregulares para vocês, porque tem verbo que a gente quase nem usa, ou se brincar, nem nunca usei, né? Então, eu passei os que a gente mais usa para vocês copiarem no caderno, certinho? Primeiro tem a definição de verbos, dos verbos irregulares, para vocês estarem copiando também, juntamente com alguns verbos irregulares que eu passei, ok? E agora em ciências, nós vamos falar sobre os impactos ambientais que a ação do ser humano tem no ecossistema e também alguns impactos causados pela própria natureza, certo? As cadeias e teias alimentares, elas são equilibradas. Porém, quando acontece algum problema que afeta algum dos elos, algum do componente da cadeia ou da teia alimentar, há um desequilíbrio. Exemplo, o produtor, que é a planta, ela alimenta o coelho. Vamos supor que tem uma floresta, um ecossistema que vive muito coelho. Então ele se alimenta de quem? Da plantinha, certo? Aí aconteceu que surgiu uma praga nesse lugar e matou toda a plantinha que o coelho come. O que vai acontecer? O coelho vai começar a ficar com o quê? Com fome. Ele vai ficar sem comida. Aí a raposa que come o coelho. A raposa, enquanto isso, vai estar se alimentando dos coelhinhos sem alimento, dos coelhinhos fracos. Vai estar muito mais fácil para a raposa tá caçando os coelhos, porque eles vão estar fracos, né? Então a raposa vai se alimentando deles. Porém, vai chegar um tempo, uma época, que os coelhinhos vão acabar. Aí a raposa vai ficar sem o quê? Sem comida. O que pode acontecer? Pode haver o predador da raposa, aí ele vai acontecer a mesma forma, ele vai comer a raposa com mais facilidade. Provavelmente ele coma a raposa em maior quantidade, consuma mais, e as raposinhas acabem logo também. Aí o predador morre. Vamos supor que a raposa ela é o último consumidor dessa cadeia alimentar. Logo ela vai morrer, porque ela não vai ter alimento para ela, certo? Então isso causou um desequilíbrio por causa de um inseto que estava matando a planta que o coelho come. Então, esse acontecimento na cadeia alimentar causa um desequilíbrio na natureza. Porém, nós temos outros fatores que acontecem na natureza que também causam um desequilíbrio, como no caso estou falando de fatores naturais, certo? Uma tsunami que acontece, um desmoronamento, tempestades, vendavais, vulcões, tem muitos lugares com vulcões aqui no Brasil. Graças a Deus nós não temos esse problema. Porém, nós temos alguns problemas que são causados pelo ser humano, certo? São eles o desmatamento, o desregrado, né? Você desmata sem plantar, sem replantar aquilo que você está matando. As queimadas também, a mineração, a contaminação da água, a poluição do ar, tudo isso causa um efeito negativo para a natureza. Esses acontecimentos, além de prejudicar os seres humanos, também prejudica a população e a vegetação nativa dos lugares que sofrem com isso. Esses acontecimentos podem causar doenças infecciosas, pode causar a extinção tanto de animais quanto da vegetação desses ambientes, certinho? Na erupção vulcânica pode ocorrer a queima dessa vegetação e depois a lava ela endurece, tornando uma rocha bem dura e fica difícil de replantar novamente naquele local. A tsunami ela é uma onda enorme que acontece devido aos abalos sísmicos das placas tectônicas e
ela arrasta vegetação, arrasta animais quando ela acontece, porque ela invade a terra, né? Ela invade onde tem vida. É a água que sai do mar e invade a terra. E também ocorre a absorção de sais minerais da água, né? Porque a água tem esses sais minerais e o solo absorve eles e às vezes ele prejudica a plantação, porque às vezes ele tem muito de uma coisa que muitas vezes a plantação não precisava daquele sal mineral, ele precisava de outra coisa, entendeu? Os terremotos, eles podem causar quedas de árvores, morte de animais e até tá alterando as características do ecossistema. Como desastre natural, nós também temos as tempestades, que elas podem causar incêndios através dos raios que caem em árvores e devastar a vegetação, matar animais. Isso também prejudica muito a fauna e a flora do ambiente. Esse tipo de tempestade também está acontecendo muito em maior quantidade por causa do aquecimento global, do aumento do efeito estufa, tudo isso aumenta as tempestades porque, como sobe fumaça, acaba causando chuvas ácidas e isso prejudica também as vegetações. Já que entramos nessa parte de aquecimento global, vamos falar sobre a destruição causada pelos homens, certo? Há uma grande quantidade de desmatamento, né, desenfreado, que é a pessoa matar as árvores, né, para fazer carvão, para fazer móveis, para fazer casas também, e não plantarem. E na maioria das vezes, as madeiras que eles colhem demoram muito tempo para estar crescendo novamente. O ser humano também, ele age sem pensar às vezes, né? Porque, além do desmatamento, nós também temos a introdução de espécies exóticas. Quando eu falo de um animal exótico, eu não quero dizer que ele é difícil de ser encontrado. Eu quero dizer que ele não faz parte daquele ecossistema. Como assim? Um exemplo aqui no Brasil, que nós temos de um animal exótico, que ele não é do Brasil, ele não faz parte do nosso ecossistema, que é o javali. Ele foi trazido para cá por outras pessoas, por outros povos, certo? É igual para quem mora fora do Brasil, não pode viajar com grãos. Como assim? Não pode levar o saco de feijão que a gente faz aqui, certo? No caso, você vai para outro país, você não pode estar levando esse feijão, porque eles acham que você pode estar plantando, porque ele é uma semente. Em alguns países, o feijão só é vendido enlatado. Não é igual a gente tem aqui. Porque isso pode causar uma introdução de espécie exótica, mesmo que não seja de animal, certo? Mesmo sendo, apesar de ser da vegetação, né? Mesmo não sendo de animais, acontece. Então, aqui no Brasil, um animal exótico que nós temos, que não fazia parte do nosso ecossistema, é o javali. Por isso que é liberada a caça dele, porque ele mata muito animal que é do ecossistema brasileiro, que faz parte do ecossistema brasileiro. Também a exploração excessiva de recursos naturais, tanto minerais quanto animais, tanto quanto vegetais também, certo? Existe o tráfico de animais aqui no Brasil, principalmente de aves, de espécies raras também. Cobras, eles traficam também para outros países até. E tem gente também que gosta de criar em cativeiro, né? Que não é o certo, porque o ambiente deles é livre, solto. Muitas vezes também eles não respeitam a questão da pesca e da caça, querendo pescar ou caçar somente um tipo de animal, né? Uma raça de animal. No caso do peixe, tem gente que não respeita a piracema, que é a época da desova dos peixes, e quer pescar naquela época, porque é mais fácil de pegar, os peixes estão mais na superfície. E eles não pescam com vara, nesse caso, eles pescam com a rede, que pega em maiores quantidades, para eles poderem vender. Isso não é certo, porque é bem na época que eles estão desovando para poder criar mais peixes. Por isso que tem que ter a época certa de pesca e de caça.
Então é isso, meninos. Nossa aula de ciências é bem resumida sobre impactos dos fenômenos naturais e da atividade humana nos ecossistemas, certo? Vocês têm atividade para fazer da página 39 até a página 45, certo? São só 3 páginas de atividade, o resto é tudo leitura. Eu quero que vocês façam, prestem bastante atenção, certinho? Até mais.